Entrevista de hoje com o Lucão, zagueiro revelado na base do São Paulo e com passagem por todas as categorias de base da seleção brasileira. Reforço desde o começo dessa temporada do Goiás. Fala aí, Lucão, como é que você tá? Tudo bem, meu? Tudo bem, Jorge. Tudo na paz, cara. Boa. Lucão, vamos falar sobre Corinthians, a sua quase ida para o Corinthians, sobre propostas, a sua passagem por Portugal, muito sobre a passagem pelo São Paulo, mas queria começar falando sobre o Goiás e a tua recuperação. Você passou 7 meses contundido, né, cara? Até isso te fez voltar de Portugal, dificultou algumas das negociações que você tinha aqui. Como é que você está se sentindo hoje, depois desses 7 meses de lesão? Cara, hoje eu tô 100%. Graças a Deus consegui me recuperar bem. Eu acho que isso foi fundamental. E hoje estou muito bem, estou aqui no Goiás e estou treinando normal. Fiz alguns jogos também antes da parada aí da pandemia. Então, hoje eu posso dizer que estou 100%. Boa. O quanto essa lesão te atrapalhou, Lucão? Você estava em Portugal quando você começou a sentir, né? Estava jogando no Estoril Praia. Foi por isso que você jogou tão pouco por lá? Foi por isso. Até eu joguei só no começo lá, né? E aí depois eu comecei a sentir as dores no joelho. E aí foi diagnosticado com um pequeno desgaste na cartilagem do meu joelho esquerdo. E aí, nesse período, durante todo o restante do ano, na verdade, eu tentei voltar. E aí eu jogava um jogo, aí tentava recuperar, sentia dores. E talvez se eu tivesse parado um pouco antes, né, até não necessitaria da cirurgia. Mas, como eu fiquei tentando jogar, eu acho que desgastou um pouco mais. E aí foi um período de mais dificuldade que eu passei na minha carreira, que foi esse período da lesão, de ter que ficar 7 meses aí parado. Então, voltei do Estoril Praia, né, e ainda tinha contrato com São Paulo. Então, aproveitei também a estrutura, né, do São Paulo e tudo que proporcionava para poder fazer a minha recuperação. E fiquei 7 meses, né, fazendo essa recuperação. Como é que foi o acerto com o Goiás e o que você tem de expectativa para a temporada? Cara, a expectativa é muito grande, né? Desde o começo, desde quando nós começamos a pré-temporada, eu cheguei no ano passado no Goiás, né? Fiz 3 meses de contrato, que foi após a minha lesão, e aí eu assinei com o Goiás, aí terminei o ano, então, e aí renovei mais um ano de contrato, então meu contrato vai até 31 de dezembro, e a expectativa desse ano é de fazer o máximo de jogos possível, é poder ajudar o Goiás, que é um clube muito bom, muito bacana, que eu me identifiquei bastante também. Para ser sincero, eu não conhecia tanto da história e da estrutura do Goiás, mas quando eu cheguei me surpreendi bastante. É um clube que tem muita estrutura, tem grandes profissionais e tem grandes jogadores também. Então, a expectativa é que a gente possa dar alegria para o torcedor esse ano, seja, não sei, na retomada do Campeonato Goiano, né, ou no Brasileiro, na Copa do Brasil também, que a gente fizemos o primeiro jogo contra o Vasco e ganhamos o jogo, fomos bem. Então, a expectativa é de que possamos fazer um bom ano. Assim como foi o ano de 2019 também, né? Nem todo mundo sabe, mas o Goiás é um dos clubes mais organizados no aspecto financeiro, um time que paga em dia, ao lado do Fortaleza, do Ceará e do Bahia, são clubes que servem até de referência para outros clubes, esses clubes que têm muita dificuldade financeira, que não pagam em dia. Então, esse é um lado bacana. Lucão, eu queria falar com você também sobre a sua passagem pelo São Paulo, a reta final. Em algum momento discutiu-se a possibilidade de uma prorrogação do contrato? Vocês conversaram sobre isso? Não conversaram? Como é que foi? Não, na verdade não, porque acho que, né, por tudo que aconteceu nos últimos, vamos dizer, no último período ali, o desgaste que eu tive com a diretoria, eu acho que isso não teve uma sondagem vamos dizer assim, né, de renovação. Tá. E eu acho não que era teria o momento clima, você acha, certo para renovar? de sair e buscar buscar novos ares, buscar uma nova oportunidade na minha carreira. E foi o que aconteceu. Você chega no São Paulo com 12 anos de idade, né, Lucão? Você tá com 24, você passou metade da sua vida ligado ao clube, né? Quais foram os pontos positivos? Quais foram os pontos altos desse longo período no São Paulo?
Cara, eu tenho muitos pontos positivos. Acho que desde o começo, desde a minha chegada no São Paulo, acho que a identificação que eu tenho com o clube, o amor pelas pessoas, o carinho que você, né, que você adquire pelas pessoas desde o princípio, desde as pessoas da base até o pessoal do profissional. Eu acho que isso não tem preço, isso não vai mudar nunca. Então, tanto que tem muitos funcionários lá e companheiros também de equipe que ainda estão lá, que a gente mantém contato, que a gente se fala sempre e pergunta como tá lá, eles também perguntam como eu tô. Então, Quem são seus eu amigos acho no que São Paulo, Lucão? hoje eu tenho o Luan, na verdade é mais os meninos da base, porque da minha Tá. época a grande maioria também já saiu, né? Já não tá mais lá, que era o Maicon, zagueiro, o Rodrigo Caio, o Thiago Mendes, deixa eu ver, o Edmar, que também era. Hoje que tá lá, tem o Reinaldo, mas que eu Tá. também não tenho muito contato, mas tem o Luan, tem o Lisiero, tem os meninos que eram da base que a gente ainda se fala. Qual foi teu principal momento, teu momento mais feliz no São Paulo, no profissional? Acho que na base você deve ter muita história para contar, né? Muita coisa boa, não? Na base, cara, eu acho que são poucos, graças a Deus, são poucos os momentos ruins, vamos dizer assim, que eu tenho para contar. Acho que a grande maioria foram momentos de glórias mesmo, porque da minha chegada até a minha ida profissional, todas as categorias, todas as passagens por seleções, sempre fui capitão, sempre fui referência também para muitos outros, né, garotos, e eu acho que os professores também, os treinadores ainda que estão na base, até hoje ainda dão referências minhas, então acho que é um legado que, querendo ou não, você deixa e que é importante para aqueles que estão vindo agora e que estão surgindo, então acho que isso é algo que ficou marcado e é muito bacana. Quando você sobe para o profissional, Lucão, você sobe por tudo que você havia feito no São Paulo e nas categorias de base da seleção, você sobe com muito moral. E até existia o Sim. medo do São Paulo de te perder, existiam propostas de fora, não tinha alguma coisa disso, Lucão? Existia, cara, porque o meu contrato com o São Paulo, eu fiz com 16 anos e eu fiz de 3 anos. E Tá. aí, quando eu completei os 18, meu contrato estava acabando. E foi justamente na época em que o Muricy me colocou para jogar, né, no profissional. E foi a fase em que estava fazendo gols, foi a fase em que, no meio daquele elenco de 2014, com Luiz Fabiano, Allan Kardec, Michel, Pato, Kaká, Ganso, eu estava jogando e jogava titular. Então, foi um momento ali que foi um momento glorioso para mim, porque, né, me deu uma grande moral. Um garoto de 17 anos, 18 anos na verdade, tá jogando num elenco como aquele, então as pessoas já olham diferente. Então, teve sim propostas, teve Quem que propostas. apareceu? Agora já passou faz tempo, agora já dá para contar. Quem estava Tinha, interessado em você, Lucão? tinha Roma, tinha Juventus, Caraca. e grandes, os dois ali da Itália, tinham clubes da França também, e, e aí meu contrato estava terminando, então por isso também ajudou bastante. Mas em uma negociação com São Paulo, acho que tanto eu quanto São Paulo a gente foi muito feliz no final e eu consegui a minha renovação, aí renovei por mais 5 anos. A ideia dos clubes italianos era assinar um pré-contrato com você, né? Era esperar o Isso, contrato com o São Paulo acabar e te contratar de graça, né? isso, porque o meu contrato faltavam 8 meses para acabar. Então, Tá. a partir do faltando 6 meses, eu já podia assinar o pré-contrato. E aí Tá. foi quando eu decidi decidi renovar e renovei por mais 5 anos. Muito jogador teria esperado mais 2, 3 meses e Sim, toda a grana que você. Toda a grana ficaria pro atleta, no caso, né? sim. Hoje, passando tudo que passou, Lucão, se você pudesse voltar no tempo, você faria diferente? Você teria esperado o contrato acabar para fechar com algum clube italiano? Cara, eu acho que não, porque eu tomei uma decisão muito, muito racional, né? Então, e também
com o coração. Acho que por tudo que o São Paulo fez por mim, tudo que representou, não só para mim, mas para minha família. E o torcedor sabe disso. Eu tenho uma gratidão eterna pelo São Paulo, por tudo que fez por mim, porque, assim, muitas das coisas que eu tenho hoje eu agradeço ao São Paulo, porque me promoveu, enfim, me abriu as portas e tudo mais. Então, acho que é só um sentimento mesmo de gratidão e de tudo que eu pude viver ali dentro. O Lucão, o jogo que talvez tenha mais marcado negativamente a tua passagem no São Paulo foi aquele contra o Corinthians? Você pensa Sim, dessa maneira? acho que sim. Foi o jogo que ali foi vamos dizer, o pontapé onde começaram a me pegar no meu pé, né? Mas não só no E meu foram pé, como... justas as críticas? Não foram? O que você lembra daquele episódio, daquele dia específico? Eu acho que o torcedor, pela emoção de querer ganhar um clássico, querer ganhar um jogo, eu acho que ele está no seu direito de, né, de reclamar, de xingar, porque o torcedor ele vai agir pela emoção. Mas, como eu falei, não só foi comigo, acho que tantos outros jogadores que passaram pelo São Paulo, não só hoje, mas se você for pegar aí, é uma lista de jogadores que tiveram, né, foram criticados e saíram, enfim, de uma forma que, né, não gostariam de ter saído do São Paulo. Então, eu não fui o primeiro, também não vou ser o último. Então, acho que o torcedor está no seu direito e foi o que aconteceu. Esse peso está ligado, essa pressão que existe, que você está falando de fato existe, ela está muito ligada à falta de títulos, você acha, Lucão? Eu A um acho que torcedor que se sim, acostumou com muita conquista e está vivendo um período de vacas magras? justamente. O torcedor do São Paulo é acostumado a ganhar títulos, né? Você vê, a partir de 2005 ali, foi o ápice até 2009. O São Paulo, o torcedor não se acostumou muito mal, se acostumou bem, porque vencer, você ser campeão é muito bom. Então, e aí depois disso teve uma seca muito grande e é natural que, né, a culpa cai em cima de treinador, de jogadores, e enfim, sempre tinham dois ou três ali que a torcida pegava mais no pé e que a gente sabia que isso ia acontecer, mas se não desse os resultados esperados, né? O grande ponto é que, além de tudo, você era jovem, né? Extremamente. Não que você Sim, agora seja velho, né? Você tem 24 anos, mas já é sim, mais sim, maduro, já passou pela experiência na Europa, já sim. voltou, já se contundiu. Hoje, com a tua cabeça, se você tivesse vivido tudo aquilo que você passou, você acha que as coisas teriam sido diferentes? Cara, eu acho que assim, a cada momento da nossa vida, a cada experiência, a gente vai aprendendo mais, né? Então, eu sempre costumo dizer que não é a idade que vai te fazer, né, ser mais experiente, ser mais cabeça, enfim. São as experiências mesmo da vida, seja elas com 12 anos de idade, seja elas com 15, 20, 40, 50 anos. Então, eu vivi o que eu tinha que viver dentro do São Paulo. Claro, as coisas poderiam ter sido diferentes e eu sempre torci para, né, e fiz o meu melhor para que isso fosse diferente. Mas, enfim, tem certas coisas que eu prefiro olhar por esse lado. Tem certas coisas que a gente precisa passar na vida para a gente poder aprender, amadurecer, né? E lá na frente não errar novamente. Então, são essas as lições que eu tiro da minha época do São Paulo e que também tiveram muitas coisas boas, enfim. Como eu Qual foi a falei, coisa mais legal que você viveu no profissional do São Paulo, Lucão? Aquela coisa que você não consegue esquecer, um dia, um momento? cara, eu acho que a convivência, né, com os jogadores ali no vestiário, as viagens, né, os momentos antes de entrar dentro de campo, porque desde a base, né, e como eu falei, foi a época em que São Paulo 2005 a 2008, São Paulo a 2009, São Paulo ganhou muitos títulos. Então a gente ia no Morumbi assistir. Eu acho que toda criança, né, todo garoto tinha esse sentimento, caramba, um dia eu quero estar aí jogando aí dentro, eu tenho esse sonho. E aí você tornar esse sonho realidade, você viver o vestiário ali, você entender e saber como funcionam as coisas, você poder dividir vestiário com Kaká, Michel Bastos, com tantos outros jogadores e você olhar para você e falar assim, caramba, eu sou apenas um garoto que estou aqui vivendo a mesma coisa que esses caras estão vivendo. Então,
acho que isso para mim foi o que mais me marcou no profissional. Claro, fora os jogos, né? A expectativa de ganhar títulos também, e que em 2014 que fomos vice-campeões brasileiros, mas, enfim, foram muitas coisas boas. E o dia mais triste? Eu acho que o dia mais triste foi... Cara, eu não vou falar nem dia de algum jogo específico, algum erro que existiu, que a gente sabe que existiu, e claro, mas acho que o dia em que terminou mesmo meu contrato com São Paulo e a forma como eu saí, entendeu? Então, porque você sempre tem um objetivo e que muitos alcançam, né? Que é você fazer grandes jogos, você sair pela... Não vou dizer que eu saí pela porta dos fundos, mas como saiu, entendeu? Ter terminado o contrato, de não se concretizar uma venda e você poder dar uma retribuição para o clube, financeira, enfim. Acho que isso foi o que mais, vamos dizer, me deixou triste. Tá. Você ainda é São Paulino, Lucão? Sou, com certeza, cara. Tem que ser, né? Sempre. Acho que até pelo carinho que como eu falei, durante todo o tempo, e pelo sonho de estar ali, de jogar e depois isso se concretizar, é difícil você mudar isso. Você acha que um dia você ainda volta? Você tem essa vontade? Passa pela tua cabeça? Cara, eu não sei o dia de amanhã, né? Até porque muitas coisas mudam, o futebol é muito rápido, coisa de jogos, uma temporada, enfim, ou algo assim para as coisas mudarem. Verdade. Eu espero que um dia possa sim acontecer isso de voltar, claro, em uma outra situação, né? E uma situação melhor. Você falou sobre mudanças. Estava lembrando da situação do zagueiro Felipe, que hoje é do Atlético de Madrid, cotado para jogar na seleção brasileira. O torcedor do Corinthians não queria ver o Felipe pintado de ouro. Não queria por falhas e tal. Até em clássicos, houve paciência, ele acabou dando a volta por cima, virou titular do Corinthians, virou titular do Porto. Hoje, talvez seja o melhor, um dos principais jogadores do Atlético de Madrid. Então, essa roda gigante do futebol é, de fato, um negócio bem maluco. Lucão, queria que você contasse. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, eu só queria, na verdade, ressaltar uma coisa que como eu falei, o futebol ele é muito rápido, ele é muito dinâmico, então as coisas e a gente sabe que qualidade existe, qualidade técnica, tudo. Então é só questão de tempo mesmo e de oportunidade para que eu sei que as coisas vão acontecer e que a gente vai dar a volta por cima, que assim como o Felipe, tantos outros, né, que passaram, não digo nem por outros clubes, mas pelo próprio São Paulo, que fizeram as coisas acontecer e hoje, né, são grandes jogadores. Enfim, acho que isso com certeza vai acontecer. Agora há pouco você falou sobre ídolos, né? Você falou do Kaká que estava do seu lado, você citou Michel Bastos, não sei se você falou do Pato, e você não falou do Rogério Ceni. Como é que era a tua relação com o Rogério? O Rogério, cara, assim, nem citei ele, mas é um cara que, poxa, até hoje eu tenho um carinho muito grande por ele e ele também por mim. Por tudo que a gente criou ali dentro do clube, enfim, como eu falei, o dia a dia, o clima de vestiário, e também me ensinou muito. Foi um cara que, né, jogava ao lado dele ali, então estava sempre me orientando. Ele dava essa abertura também para você falar com ele, até mesmo para você criticar em alguns momentos, se fosse necessário. Então, o Rogério, para mim, desses que eu falei, né, é a maior referência, porque é o ídolo máximo de São Paulo e é o cara que a gente sempre viu jogar e sempre teve esse sonho também. E eu tive essa oportunidade de atuar com ele e também, né, ele como técnico, como treinador, poder trabalhar com ele também. Por que você acha que não deu certo a passagem do Rogério como técnico, Lucão? Vendo com a visão de quem tinha uma visão privilegiada dentro do vestiário, o que você acha que aconteceu, Lucão? Jorge, eu acho que deram muito pouco tempo, cara, para ele trabalhar. O futebol brasileiro é muito imediatista, né? Infelizmente, é um defeito que o brasileiro tem. A gente vê o Klopp para ser campeão da Champions League demorou 4 anos no Liverpool, cara. Então, assim, não é do dia para a noite que as coisas vão acontecer. Só que não só o torcedor, mas os próprios dirigentes, diretoria, muitas vezes não entendem isso. E, claro,
o futebol brasileiro ele é muito de resultado momentâneo, não tem aquele longo prazo. E o Rogério eu lembro até hoje, na entrevista dele, que ele chegou, antes dele assumir, na apresentação dele, era o que ele pedia para o São Paulo, ele pedia tempo de trabalho. Então, ele fez um contrato, se eu não me engano, de 1 ano, sim, ou de 2 anos, não sei, mas deram 6 meses para ele trabalhar. Em 6 meses, ele foi mandado embora. Então, acho que esse foi o ponto. Aí, nós estávamos numa situação ruim, mas o São Paulo não ia cair. A gente tinha essa convicção, a gente sabia disso. Então, tirar ele foi um desafogo para... o Rogério saiu, o São Paulo não caiu. Mas não iria cair de qualquer forma. Então, se desse tempo para ele trabalhar, assim como deram no Fortaleza, enfim, eu acho que, né, ele teria dado muito certo. Mas um dia ele também tem essa pretensão e eu sei disso, que ele vai voltar a comandar o São Paulo e vai dar muitas alegrias, assim como fez como jogador. Lucão, dá para perceber que você lida com muita serenidade com tudo que rolou, com os momentos bons e ruins, né? Então, acho que por conta até dessa serenidade, não sei se você guarda mágoa, imagino que você não guarde mágoa de ninguém lá no São Paulo. Então as perguntas são, você guarda mágoa de alguém? Se não guarda mágoa, algum sentimento de frustração, de decepção com alguma pessoa? Alguém que talvez não tenha sido legal com você? Cara, na verdade, eu tento não, né, na minha vida, não ter esse sentimento de frustração, porque eu acho que isso não vai me fazer bem, isso não vai me levar a lugar algum. Então, eu sou um cara que acredito muito em Deus, então eu sempre peço para Deus o seguinte: quando acontece algo na minha vida, seja na vida profissional ou em qualquer outra área, eu sempre peço para Deus, tira esse sentimento de frustração da minha vida, do meu coração, do meu pensamento, porque eu acho que isso não vai agregar em nada. Limpa isso e vamos que vamos, bola para frente, porque tem muita coisa para viver. Então, sentimento de frustração eu não tenho, cara. Isso é uma coisa que foi deixado para trás, já não faz mais, né? Não pertence mais a mim, não faz mais parte de mim. E como eu falei, eu tento ver as coisas pelo lado positivo, sempre. Mesmo a pior das coisas. Então, como eu falei, foi um aprendizado muito grande que eu passei no São Paulo, nos momentos bons, nos momentos ruins. E não levo mágoa, não guardo mágoa. Nem decepção de ninguém? Diretoria? Cara, nada? Decepção a gente tem. Decepção sim, porque isso é um defeito nosso mesmo. Porque nós, seres humanos, temos esse defeito de criar expectativa nos seres humanos. Mas eu acredito, como eu falei, acredito muito em Deus. E a palavra diz o seguinte: maldito do homem que confia no homem. Entendeu? Então, assim, e não só no próximo, mas em nós mesmos. Então, quando a gente cria uma expectativa muito grande no próximo e ele acaba te decepcionando, a gente não tem que, lógico, você queria que fosse diferente, mas a gente não tem que se surpreender com isso, porque a palavra já diz isso. Então, assim, é uma coisa que eu tento sempre olhar pelo lado positivo, como eu falei. Mas poderia, sim, a diretoria, principalmente, presidente, poderiam ter agido comigo de formas diferentes, mas, infelizmente, não aconteceu. Mas, enfim, acho que é seguir a minha vida e vamos que vamos. Antes de falar sobre Corinthians, Atlético, que foram 2 clubes que procuraram você, só para entender, em que momento você acha que poderiam ter agido diferente com você? Em algum momento de te liberar, de te negociar, de dar mais oportunidade, de confiar? Só para entender o contexto, Lucão. De me liberarem, na verdade, né? Porque existiu propostas, existiu interesse. Eu acho que não sei, mas por tudo que estava acontecendo, não sei se por birra ou mágoa ou alguma raiva, quiseram me manter ali, entendeu? E não me liberavam de forma nenhuma. Então isso também me atrapalhou de certa forma, porque eu poderia, assim como outros jogadores, ter tocado meu barco, né? Tocado a minha vida, tá bom. Se aqui não tá dando certo, ok. Qualquer dia, um dia eu volto. Mas não, me seguraram até o final do meu contrato, né? De 5 anos, para que eu pudesse sair. Então isso são coisas que quem está de fora, quem não sabe dos bastidores, do que acontece, não entendem isso. Então,
não sabem realmente o que aconteceu. Então só pegam a superfície da história, né? O Lucão não conseguiu mais jogar, o Lucão se lesionou, o Lucão tá, enfim, mal com a torcida não vê com bons olhos, enfim, porque as pessoas só leem o título da matéria, né? Não leem o que tá embaixo. Bem por aí, Lucão. Em que momento você teve chance de sair, cara, e acabou não rolando? Cara, eu tive chance essa do Atlético, eu tive outras... Paranaense, né? Paranaense. Você lembra o ano, Lucão? Do Atlético. Cara, foi um pouco antes da minha ida para Portugal. Tá. Que aí o São Paulo falou que... Aí eles disseram que só me liberavam se fosse lá para Portugal. E que eles iriam ter que arcar com tudo. O São Paulo não iria pagar meu salário, não iria arcar com nada. Se eu quisesse, era dessa forma e ponto final. Mas qual que é a lógica de liberar para Portugal e não para o Atlético Paranaense? Pois é, eu não sei. É coisas de clubes, dirigentes, enfim. Eu acho que também não cabe a mim entrar nesse mérito agora para poder discutir sobre essas coisas. Mas e o Corinthians? Vocês também entendem sobre isso. O Corinthians já foi diferente. O Corinthians é algo que o São Paulo queria me liberar, né? Mas por conta da minha lesão não se concretizou, porque ainda faltavam 2 meses para eu me recuperar. Então o Corinthians ficou com receio de eu não conseguir, né, voltar 100% nesses 2 meses e não conseguir jogar. Nessa negociação, ok, foi uma coisa que foi por outro motivo, né? Então... Mas você chegou a conversar, você chegou a se acertar salário, tempo de contrato. Eu lembro que o Corinthians ter anunciado você, não foi, Lucão? Sim, o Corinthians anunciou, e porque eu tinha acertado já a questão de salário, mas o São Paulo deu a notícia, né, para a imprensa, enfim, que eu já estava negociado, mas eu ainda não tinha assinado. Mas será que o São Paulo divulgou para tentar dar uma bagunçada no negócio? Eu não sei, cara, é complicado, né? Eu vou falar uma coisa aqui que, enfim, mas o torcedor, quem vive o meio do futebol, vocês, né, os jornalistas, enfim, entendem e sabem muito bem como que as coisas acontecem. Em alguns por isso que eu pesquei, quando você começou a falar, eu já... Porque aí, se está fechado o contrato, depois que anunciam, aí não tem como voltar atrás. Agora, se ainda não está fechado... Não assinar. Justamente. Tá. Bom, mas aí o futebol está aí para permitir outras voltas por cima, né, Lucão? Justamente. Você já deu algumas na tua carreira. Queria te desejar toda a sorte do mundo na caminhada no Goiás, no restante da carreira. Com 24 anos de idade, você tem muito futebol a mostrar ainda. Que você possa ser bastante feliz como jogador, como pai, como marido e tudo mais, cara. Se você precisar, conta comigo. Bem legal bater um papo com você. Queria desejar a sorte do mundo. E se você quiser mandar um último recado para as pessoas que estão assistindo... Cara, eu queria só agradecer todo o carinho que eu sempre recebo nas redes sociais. As pessoas sempre me mandam, né? Principalmente no Instagram, mandam direct, mandam mensagens positivas. Acho que agradecer todo o carinho dos torcedores do São Paulo, dos torcedores do Goiás também. Eu acho que isso é o que a gente... que vale, né? Você ter o reconhecimento das pessoas pelo trabalho que você faz. Qual que é teu Instagram, Lucão? L Cavalcante. Boa. Obrigado, Lucão. Um abraço, boa sorte, cara. Tamo junto, Jorge. Abraço. Tchau.